Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos conversando sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscais e achareis. E como eu sempre recomendo do capítulo que nós estamos estudando ou que nós estamos discutindo, nós não temos como aqui na reflexão colocar todas as nuances do capítulo, todos os detalhes, os menores dos maiores, então eu acabo selecionando alguns itens maiores, alguns itens que chamam mais atenção, mas eu recomendo a vocês a leitura do capítulo inteira. Leiam com uma certa tranquilidade, porque todos nós, em algum momento da vida, já buscamos algo de Deus, já procuramos algo de Deus, principalmente quem tem uma fé religiosa, seja ela qual for. Sempre nós buscamos algo, nós pedimos algo para Deus, seja mentalmente, seja através de um pedido de oração, né? Ou seja, pedindo alguém para orar por nós, porque nós temos algo a buscar. Enfim, seja, muitas pessoas buscam, né? Eu quero passar numa prova de concurso, eu quero passar no vestibular, então eu vou orar. Eu quero conseguir um carro novo. Sim, as pessoas buscam as coisas materiais também, e nós vamos ir conversando um pouco sobre isso. E aí, o que você já buscou? O que você já conseguiu? Por que você não consegue? Então esse capítulo traz algumas informações, alguns detalhes bem interessantes. Nós, nas reflexões anteriores, nós falávamos do seguinte: você está na mesma sintonia de Deus, você está na mesma vibração de Deus, que quando você faz um pedido, esse pedido ressoa e volta para você? Estar na mesma sintonia de Deus é super importante para nós pedirmos. Quando a gente vai pedir algo para alguém, para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um parceiro amoroso, geralmente a gente faz esse pedido, muitas pessoas até abaixam a voz, olham no olho, e nós já estamos nessa vibração com Deus? Estar nessa vibração com Deus é ter pensamentos similares a Ele. O pensamento de perdão, o pensamento de amar ao próximo, o pensamento de ver todas as criaturas como importantes. E aí, essa foi a primeira reflexão que nós trouxemos. Já estamos na mesma vibração que Deus, e se não estamos, estamos tentando vibrar, pelo menos cada dia um pouco mais e um pouco melhor, ou seja, nos melhorando, nos compreendendo mais. E aí, a segunda reflexão que nós fizemos: o que realmente eu quero buscar no meio desse turbilhão que está acontecendo na atual sociedade? Quantas coisas novas, quantas notícias, quantos problemas e quantas outras soluções você tem conseguido tirar um espaço mental para pensar no que você quer buscar? Você sabe o que quer buscar, ou você tem várias coisas em mente e não foca em uma? Tem muitas pessoas que, quando a gente pergunta o que você quer buscar, ela vem com uma lista de 40, 50 itens, mas se tiver que selecionar somente um item dessa lista, às vezes a pessoa fica desesperada, não consegue. E você já consegue focar no que você quer buscar? Porque isso também é importante. É claro que nós vamos conseguir várias coisas, mas é importante também conquistar uma de cada vez com tranquilidade. E aí, a segunda pergunta: eu quero me esforçar para achar? Porque também é importante que a gente se esforce, não é? Não adianta somente buscar, somente acreditar. É preciso que nos esforcemos para achar. Essas foram as reflexões. E aí hoje, para não nos estendermos tanto, nós vamos falar de uma pesquisa, um pesquisador, Ricardo Rodrigues. Essa pesquisa foi feita em ambientes espíritas, em centros espíritas e em outros centros que não necessariamente são
espíritas, mas que também tem um conteúdo espiritualista, que já acredita na reencarnação. E o Ricardo Rodrigues, ele pediu que as pessoas fossem as mais sinceras possíveis. Todas as respostas seriam anônimas. E então ele deixaria um baú ali naquele centro espírita e voltaria na outra semana para buscar. E os baús tinham duas perguntas. O que elas mais pediam a Deus em suas preces ou orações, conforme vocês queiram, e o que elas gostariam de buscar e ter naquela semana ou naquele mês ou naquele ano. O Ricardo Rodrigues, ele queria entender qual a diferença de uma pessoa que está num núcleo religioso, que acredita na reencarnação, que sabe do plano espiritual, qual a diferença, o que essa pessoa busca de outras que não têm tanta vinculação religiosa e de outros que às vezes não tem tanta vinculação religiosa, que não acredita na reencarnação, enfim. E aí nós vamos entender o que essa pesquisa trouxe. Depois que a pesquisa acabou, o Ricardo Rodrigues foi somar as respostas e ele obteve várias respostas surpreendentes. Olha, num ambiente em que as pessoas sabem da reencarnação, sabem da lei de retorno, de ação e reação, olha as respostas. Na pergunta, o que elas mais pediam a Deus em suas preces, o que ganhou disparado em primeiro lugar foi a riqueza. Em segundo lugar, o poder. Em terceiro lugar, a paz. Em quarto lugar, o conforto. Em quinto lugar, a alegria. Em sexto lugar, a felicidade. Em sétimo, a sabedoria. Em oitavo, a perfeição. Olha só, gente, isso no ambiente espiritualista, espírita, em que as pessoas já compreendem o que uma riqueza e um poder pode ocasionar na nossa encarnação. Não é errado termos riqueza, termos poder, mas nós temos que ter muito bom senso, porque quando isso vier na nossa vida, se nós nessa ou em outras reencarnações não tivermos poder e riqueza, é provável que ainda nessa ou nas próximas nós venhamos a ter. Então é preciso que a gente consiga primeiro aprender a lidar com essas questões, para quando a riqueza e o poder chegar nas nossas mãos, nós não errarmos tanto. Mas no ambiente espírita e espiritualista, em primeiro lugar as pessoas ainda estão buscando a riqueza. Claro que essa pesquisa não corresponde a todos os pensamentos de todos os espíritas, mas corresponde a uma parcela. E aí a gente pode entender que tem muito espírita que ainda não compreendeu a razão verdadeira de sermos espírita, de sermos cristãos. Tem muito espírita que ainda não estuda em profundidade a sua psique, as suas questões, não entende o que está fazendo ali naquele núcleo religioso, estudando aquelas obras básicas. Será por quê? O que tem faltado nos centros espíritas ou o que tem faltado em nós, para nós darmos aí essas respostas? E aí eu vou deixar uma frase do Cristo, que eu amo. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourais para vós os tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem, nem os ladrões os desenterram, nem comem, nem roubam, porque aonde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. Então vamos pensar nisso. Não é errado termos dinheiro, não é errado termos poder, termos coisas materiais para viver, mas é errado, sim, o que nós fazemos com isso. Então nós vamos discutir também sobre o dinheiro, sobre o poder depois, numa reflexão, mas já vamos pensando nisso. É errado ter dinheiro? Não, não é errado. É errado você fazer um mau uso desse dinheiro, um mau uso desse poder. Porque se o dinheiro chegou até as suas mãos de maneira honesta, é porque você também tem que aprender algo com ele, você também tem que crescer com essa situação na sua vida. Na segunda pergunta, o Ricardo Rodrigues fez: o que você gostaria de pedir para Deus
e obter hoje, ou essa semana, ou até em um ano? A pergunta que ganhou disparada foi facilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, descanso. Olha, gente, no ambiente espírita, em que a gente sabe da importância da lei do trabalho, da lei do progresso, que o trabalho traz tantos benefícios, tanto a nível psicológico, no qual a gente fica um pouco mais disposto, que a gente consegue coisas, e as pessoas querem, em primeiro lugar, facilidade. Sem contar no movimento espírita, que tudo gera em torno do trabalho, da caridade, de ajudar nos centros, das reuniões mediúnicas, do auxílio às pessoas mais carentes. E no ambiente espírita as pessoas querem, em primeiro lugar, facilidade. O que tem acontecido que nós temos estudado tanto tempo o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e não estamos conseguindo compreender isso, ou a gente compreende e não interioriza? Quando eu não tenho ninguém me vendo, porque o Ricardo Rodrigues pediu que fosse anônimo, ou seja, não precisa assinar seu nome, pode mudar a letra, pode marcar só um X, o que ganha disparado é facilidade. Em segundo lugar, descanso. Em terceiro lugar, trabalho, mas aí foi um trabalho a nível material, esse de conseguir dinheiro, ou seja, trabalho melhor. Em quarto lugar, estabilidade financeira. Em quinto lugar, justiça. Em sexto, progresso moral. Em sexto, progresso pessoal. Em sétimo, progresso moral. Em oitavo, paz física. Em nono, vida eterna. E em décima, elevação. Eu grifo vida eterna, porque se estamos no ambiente espírita, espiritualista, que compreendemos a reencarnação, nós vamos ainda pensar em vida eterna. Nós sabemos que nós somos eternos. Então tem algo aí bloqueando a nossa fé. Algo está impedindo a nossa fé de se expandir para outros momentos. Então, ou seja, dentro do centro espírita, com espíritas, eu acredito no plano espiritual, acredito que eu sou eterno. Fora dali eu não acredito. Então eu quero buscar e ter uma vida eterna. E essa vida eterna aqui não foi a vida eterna enquanto encarnados. Ele sublinha aqui vida eterna no plano espiritual. Então, gente, a gente tá no ambiente espírita, mas tá faltando algo que nós não estamos conseguindo colocar a nossa fé para trabalhar em outros ambientes não espíritas. Entende? Então, vamos repensar. E aí, elevação em último lugar, e também a vida eterna material que as pessoas colocaram. Algumas colocaram ter vida eterna aqui, ou seja, ficar encarnados por muitos e muitos anos. Isso também não é legal. A gente aprende com a lei, com o Livro dos Espíritos, né? A lei de destruição. É preciso que algo se destrua para algo novo vir. Com a reencarnação é a mesma coisa. Se eu tenho o mesmo corpo por milhares e milhares de anos, talvez eu não aprenda algo novo. Então talvez eu precise de uma nova família, de um novo ambiente, de uma nova economia para que eu me desenvolva em algum setor. Eu vou parando por aqui porque a reflexão já está muito grande. Nós vamos conversar depois sobre alguns outros itens aí desse capítulo ainda, sobre a reencarnação, sobre o dinheiro. Até a próxima reflexão. Que Deus os abençoe.